Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 15 de julho. Essa semana promete ser bastante agitada no Botafogo. Pelo Campeonato Brasileiro são 2 jogos como mandante, pela 17ª e 18ª rodada respectivamente. A gente vai encarar o Palmeiras na quarta-feira, 9h30 da noite, e no sábado o Internacional, 18h30. 2 jogos muito importantes, porque afinal de contas, se você consegue sair com um resultado positivo, você pode abrir vantagem para o vice-líder, para o terceiro colocado, fora essa galera que está tentando se aproximar do G4. Vamos em busca desses resultados com toda certeza. Vale destacar ainda que a gente pode ter a estreia dos reforços. Igor Jesus e Almada já aparecem no bid. O Almada vai jogar as Olimpíadas, então a gente vai ter que aguardar a seleção argentina ser eliminada da competição. Mas o Igor Jesus deve ser relacionado para essa quarta-feira. E a situação do Alan? O Botafogo está esperando que nessa segunda a gente possa resolver essa pendência, mais tardar terça-feira, que assim seja. Quero comentar ainda nesse vídeo, Fogão, sobre o mercado da bola. Joaquim, mais um zagueiro, lateral direito, de repente mais um reforço para o setor ofensivo. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Queria também deixar um agradecimento a todos vocês que se inscreveram aqui no Fala Fogão. A gente tinha a meta de bater os 49 mil inscritos até dia 15 de julho, hoje, mas ontem, dia 14, já aconteceu. Então fica aqui o meu muito obrigado. Os 50 mil já estão na nossa reta aqui. Vamos em busca desse objetivo, digamos, até dia 10 de agosto. Acredito que é possível a gente chegar lá nesse período. Então, dia 10 de agosto, 50 mil inscritos. Ou antes, quem sabe. Inscreva-se e fortaleça o nosso trabalho, porque realmente faz uma grande diferença. Sempre destacando a programação do dia, tem esse Radar Alvinegro, tem o Fala Fogão Shorts, tem a resenha da hora do almoço, Radar Alvinegro, segunda edição. Muito Botafogo para a gente poder conversar aqui, certo? Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro. Naturalmente, antevéspera do confronto contra o Palmeiras, a expectativa por essa partida vai crescendo, não é verdade? 9h30 da noite, quarta, o grande jogo dessa 17ª rodada. É um jogo muito importante por todo o contexto, por todo o peso que hoje esse confronto entre Botafogo e Palmeiras acabou recebendo, mas também porque a gente está falando de um jogo de 6 pontos. Não é uma final, no sentido literal da palavra. Jogou o confronto, acabou o jogo, acabou o campeonato. Não, não acabou o campeonato. O campeonato vai seguir. Mas, naturalmente, é uma partida que tem um caráter decisivo. Porque você pode abrir vantagem para o seu oponente. O Botafogo, nesse momento, na liderança, pode chegar a 36 pontos. O Palmeiras ficaria estacionado com 33. Sem contar que o Flamengo, que enfrentaria o Internacional lá no Beira-Rio, não vai a campo. Então, o Botafogo vencendo o Palmeiras, além de toda a moral que você ganha, porque quando você ganha um confronto desse, você ganha muita confiança, muita moral, todo mundo passa a olhar para você de uma maneira diferente. Tu chega assim e fala, pô, meu irmão, Botafogo fora de casa é o melhor visitante. Dentro de casa, num confronto direto contra o Palmeiras, vai lá e ganha. Palmeiras que é o terceiro melhor visitante do campeonato, e isso porque tem 2 jogos a menos que o Botafogo. O Botafogo já jogou 9 partidas fora de casa, já o Palmeiras jogou 7. Percentualmente falando, o melhor visitante do campeonato é o Palmeiras. Isso dá o tom de que vai ser um confronto bem duro, bem difícil. Não tem como a gente pensar qualquer coisa diferente disso. Então, você conseguindo um bom resultado, você vai passando recados, né? Dentro do campeonato e para as torcidas adversárias. O Botafogo é o melhor visitante, então quando vier jogar contra a gente aqui na nossa casa vai ser difícil. O Botafogo em casa vence um confronto pesadíssimo contra o Palmeiras. O Botafogo abre vantagem chegando na metade do Campeonato Brasileiro, se mantém firme e forte ali no pelotão de elite. São vários os recados que você passa, sem contar, conforme eu disse, essa questão da confiança e tudo mais. Então é um jogo diferente, tem esse caráter decisivo e eu espero, claro, que a gente possa sair com os 3 pontos. Realmente vai fazer assim Vai ter um peso diferente dentro do campeonato. Vai ter um peso diferente. Ainda mais porque a gente está falando de 2 jogos seguidos, jogando na nossa casa. A gente vai enfrentar o Palmeiras e, na sequência, o Internacional. Internacional que está no momento de instabilidade, não sabe quem vai ser o novo treinador. Então, no sábado, a gente tem grande possibilidade de conseguir outro bom resultado. Já estou imaginando aqui uma vitória sobre o Palmeiras. Se a gente consegue vencer esses 2 jogos, o Botafogo chega a 39, com boa possibilidade de fechar esse primeiro turno com 40, de repente até 42 pontos, porque na última rodada desse turno, a gente vai enfrentar o São Paulo lá no Morumbis. Então a gente tem essa possibilidade de, encaixando essas vitórias,
A gente fecha esse primeiro turno bem pra caramba, cara. Lembrando, 2023, o Botafogo fechou o primeiro turno com 47, recorde absoluto, conseguiu ficar à frente até da campanha histórica do Corinthians também no critério de desempate. Então, se a gente consegue fechar essa primeira metade com 40, 42 pontos e com uma equipe, com um elenco mais qualificado do que a gente tinha no ano passado, cara, a perspectiva passa a ser interessantíssima. Não dá para negar. Então, isso dá o tom aí da importância desse jogo contra o Palmeiras. Todo mundo sabe disso. E eu espero de verdade que a gente possa ter o estádio Newton Santos com um grande público. Até o presente momento, o Botafogo não passou uma outra parcial. A última foi de 15 mil ingressos comercializados. Não vou negar aqui para vocês que eu estava esperando o estádio abarrotado, lotado. Não vou negar. Vocês sabem qual é a minha perspectiva, ainda mais no jogo pesado, jogo grande como esse. Não sei se vai acontecer isso, estou achando difícil, porque até agora você tem muitos ingressos disponíveis ainda, nem abriu a venda para a Oeste Superior A. Vocês sabem qual é a minha opinião sobre isso, nem vou me prolongar tanto assim nesse assunto, mas eu realmente espero que a gente possa ter uma mudança de mentalidade dentro da nossa torcida, porque um jogo importante como esse, se fosse lá no Allianz Parque, não tenho nem dúvida, estaria abarrotado. E a gente não está fazendo isso. Eu acho que é uma questão de reflexão de cada botafoguense. Faça uma reflexão. Se você pode ir ao jogo, se não tem nada que te impeça, vá ao jogo. Construa o hábito de estar ao lado do Botafogo sempre. Eu sei que você é botafoguense, eu sou botafoguense, todos nós somos botafoguenses. Mas o hábito de ir ao estádio é algo que você precisa construir e alimentar. Você não vai, de repente, assim, agora, pronto, vou entrar em todos os jogos lá. Isso não é o comum. Então, construa o hábito. Você pode ir, vá ao jogo. Porque pode ter certeza que o estádio cheio, com aquela atmosfera a favor do Botafogo, pode ajudar. É determinante? Não. Se fosse determinante, todo time que lotasse jogando em casa ganhava. E a gente sabe que não é assim que funciona. Mas é uma energia a mais para os nossos atletas. A gente passa um recado. Nós acreditamos em vocês e estamos aqui para lutar por essa vitória. Eu acredito nisso, pelo menos. Para esse jogo contra o Palmeiras, a gente pode ter a estreia do Igor Jesus e do Alan. O Igor Jesus, conforme eu disse, já está no bid, o Alan ainda não. Mas o Botafogo tem a expectativa de resolver essa situação da documentação e tal com a UADA já nessa segunda-feira. Assim a gente espera para que de fato a gente possa contar com um reforço. É um grande jogador, não vai começar como titular, com toda certeza. O Arthur Jorge vai armar a equipe do Botafogo, mas relacionando esses dois atletas, porque naturalmente você vai introduzindo as peças aí na equipe gradativamente. É até uma questão importante para você fazer bem a gestão do grupo, né? Se você simplesmente sai colocando os caras como titular, mal chegou, quem estava aqui já perde espaço, isso não pode cair de repente tão bem assim dentro do grupo. Agora, tu relaciona os caras, eles vão ganhando o espaço, a oportunidade, vão jogando bem e aí vão justificando cada vez mais chances como titulares mesmo, né? Então eu imagino que é assim que o Arthur Jorge vai conduzir essa situação aí do Igor Jesus e do Alan. O mais importante é que a gente vai ter novas peças, mais qualidade disponível e só tem pontos positivos nessa história. Tem Alan, tem Igor Jesus, tem Almada e podemos ter 2 zagueiros adicionados aí ao elenco. Um deles, o Joaquim. Pelo que eu pude ver nas redes sociais, opinião de torcedores do Santos e até de rivais do Santos, né, que acompanharam mais de perto ali por conta de Campeonato Paulista e tudo mais, é muito bom zagueiro, o Joaquim, tem força física, tem boa impulsão, consegue realmente dar o combate, fazer os cortes. Eu lembro que no ano passado, em relação a ranking de cortes, ele e o Adrielson ficaram ali, meu irmão, ó, disputando a liderança desse ranking direto no campeonato. Corte, só para você entender, por exemplo, dá um exemplo aqui, né? Quando um time adversário cruza uma bola dentro da grande área e o zagueiro afasta, isso é um corte. Você está cortando a bola, né? A gente até brincava da Adrielson Tramontina e tal, o Joaquim era na mesma pegada. Só que os torcedores do Santos foram muito contundentes no aspecto. O Joaquim é muito bom zagueiro, rápido, forte e tal, porém ele tem uma dificuldade na saída de bola. Isso também foi falado por rivais do Santos. Então, é um zagueiro que, de repente, vai ter uma característica mais semelhante até a do Adrielson. Dá pra gente imaginar isso? Porque o Adrielson também não era o supra-sumo na saída de bola. Ele foi melhorando gradativamente. Então, é algo que o Arthur Jorge, claro, pode trabalhar com o jogador e tudo mais, porque isso tudo é orientado, né? Por exemplo, o Barbosa, ele ficava cruzando trocentas bolas dentro da grande área. Lá de longe, lá da intermediária.
E ele já não está fazendo isso. Por quê? Porque é uma orientação. O treinador orienta, passa as instruções, diz que não quer que faça isso. E aí o jogador vai evoluindo nesse quesito. Eu lembro que na partida antes do Arthur Jorge comandar, de fato, o treinamento e tudo mais, o Barbosa deve ter feito, cara, sei lá, uns 50 cruzamentos no jogo da Libertadores até. Se não me falha a memória, foi no jogo da Libertadores. Meu irmão, o Barbosa jogou várias e várias bolas lá de longe. Lá de longe. A bola chegava no Hugo, recuava pro Barbosa, tome cruzamento na grande área. Vocês lembram disso também? E agora você não vê mais isso acontecer. É uma orientação do treinador. Então, tudo isso pode ser trabalhado. O atleta tem uma certa dificuldade, é de fazer muitos lançamentos. No Botafogo ele vai se ajustar, porque o treinador vai orientar, não tem nem dúvida em relação a isso. Agora, segundo o TF, a gente pode ter a contratação de mais um zagueiro. Lembrando que no elenco do Botafogo nós já temos alguns, inclusive que não são utilizados. O Pablo é um, o Luiz Segovia é outro, o Jefferson Maciel é outro. Então, esses 3 jogadores aqui, a tendência, você contratando o Joaquim e de repente mais outro, a tendência é que você tenha alguns desses 3 atletas, ou mesmo os 3, saindo do Botafogo. O Pablo, honestamente, não fosse a parte física, ele já estaria sendo utilizado e com um grau de importância bem considerável, porque na carreira dele ele foi muito bom zagueiro. Mas fisicamente tá difícil, né? Ele já está treinando com o grupo há um tempão, mas de repente não alcançou o nível físico que o Arthur Jorge e a comissão técnica desejam. Agora, o Luiz Segovia, mesmo relacionado, não entra nunca. E o Jefferson Maciel, várias vezes, sequer relacionado é. Então, eu imagino que a gente vai ter ali trocas na zaga, porque não vai fazer sentido. Tu vai ficar com 8, 9 zagueiros no time profissional? Não faz sentido, né? Você só joga com 2. Então, eu imagino que a gente possa ter saídas nessa janela. Agora, falando sobre janela, é claro, a gente tem que falar ainda sobre lateral direito e também essa peça a mais aí para o setor ofensivo, informação do TF. A lateral é informação do Gentili, dando conta de que nessa semana a gente pode ter novidade. O nome do lateral está sendo guardado a 7 chaves. Hoje o Botafogo conta com o Matheus Ponte e com o Damian. O Rafael ainda no processo de recuperação, nem dá para a gente contar com o Rafael, sinceramente. E até por isso o Botafogo está de olho nesse lateral adicional, né? Porque a gente vai ficar com 4 atletas para essa posição. O Matheus Ponte vem jogando na ausência do Damian. Jogou, por exemplo, contra o Vitória boa parte do confronto. Teve uma sorte ali no final, porque ele poderia ter tomado a segunda amarela e ter sido expulso. Foi até uma reclamação do Carpini. Foi uma falta na lateral da nossa grande área, não sei se você vai lembrar, que os jogadores do Vitória ficaram malucos, porque o Everaldo passa pelo Matheus Ponte e o Matheus Ponte faz a falta. E ali era uma jogada que o Everaldo poderia ter passado pelo Matheus Ponte e entrar na grande área, né? É porque ele estava correndo em direção à linha de fundo. E aí o Ramon Abate-Abel não quis dar o segundo amarelo. Mas se desse, não seria nenhum absurdo. O Matheus Ponte, como todo jovem, ele oscila. E até por isso, com toda certeza, o Arthur Jorge deve ter sinalizado isso. No ano passado, por exemplo, o Bruno Lage sinalizou a necessidade de contratar um outro lateral. E o Textor, na ocasião, contratou o Ponte, que era um jogador jovem, mas o Bruno Lage queria um jogador para substituir o de Plácido. E no fim das contas a gente viu como era necessário você ter realmente ali um lateral que pudesse ter mais qualidade, fornecer mais qualidade, especialmente defensiva, para a nossa linha de zaga. Infelizmente, não foi esse movimento que o Textor realizou. Nessa temporada a gente tem o Damian, cobra da bola, experiente e tal. É um cara ali que é o titular da posição, mas é claro que se você puder adicionar mais qualidade ali, ninguém vai reclamar, certo? Ninguém vai reclamar. Chama a atenção uma outra informação de que o Botafogo, não falando ainda sobre setor ofensivo, mas de que o Botafogo estaria de olho no volante uruguaio Facundo Bernal, atleta de 20 anos de idade do Defensor Sporting, que tem qualidade, tem realmente qualidade, já pude observar algumas situações do atleta. Teve uma lesão grave de 2022, pegando também um pouquinho ali de 2023, mas vem jogando, se recuperou. E ele tem uma multa rescisória de 6 milhões de dólares. Saiu a informação do GE dizendo que o Botafogo está monitorando a situação do atleta. O Fluminense, por exemplo, também está interessado, mas a proposta que o Fluminense fez de 2 milhões e meio de dólares foi rejeitada. Se o Botafogo quiser, claro, ele vai levar. Agora, se o Botafogo contratar de fato esse volante uruguaio, eu já estou imaginando que é uma contratação até pensando em 2025. De repente, a gente pode ter jogadores saindo do Botafogo, dessa turma aí que a gente já conhece, a gente pode ter jogadores deixando de fato o Botafogo. Vamos acompanhar a movimentação em relação a isso. Agora, sobre setor ofensivo, você sabe que o Botafogo contratou o Thiago Almada, ele está na Olimpíada. A gente não sabe exatamente quando ele vai ficar disponível para jogar com a nossa camisa, vai depender da performance da seleção argentina nas Olimpíadas. Mas, segundo o TF, não está descartada a contratação de outro atleta do meio para frente.
A gente não sabe, por exemplo, a situação do Eduardo. Eduardo cobrou o pênalti contra o Vitória, desperdiçou, bateu muito mal, mas na cobrança se machucou. A gente não sabe ainda quanto tempo o Eduardo vai ficar ausente. Na última vez que ele se machucou, perdeu um período bem considerável. Você sabe disso. E o contrato do Eduardo vai até o fim do ano. Esse tipo de contratação para o setor ofensivo não me surpreenderia se fosse o jovem atleta com seus 20, 21 anos, já pensando no futuro também. Porque você trouxe o Almada, que já tem 23 anos, que já é uma realidade. É uma aposta para o futebol brasileiro? É. Nunca jogou aqui, tem que se adaptar. Mas você já tem um jogador ali que chega com um peso maior, que é o Thiago Almada. E você pode ver a diretoria do Botafogo fazer um movimento pensando na contratação de um atleta até dia 2 de setembro, porque é quando a janela brasileira se encerra, a janela internacional. Você pode ter a contratação desse atleta já pensando para o futuro. Não me surpreenderia se fosse assim, tá? Não me surpreenderia. Mas a gente vai ter que aguardar porque não tem nome ainda. E você sabe que a diretoria do Botafogo, ela tá buscando blindar ao máximo os nomes onde tem interesse. E faz certo, né? Porque dessa maneira você evita leilão, aquela coisa toda. Palpite, Fogão? Eu não tenho nenhum nesse momento. Só vou aguardar e curtir. Porque, ó, nesse momento, o Botafogo tem um time forte, tá fortalecendo ainda mais seu elenco e tá mostrando disposição para fornecer ainda mais qualidade para Arthur Jorge. O Textor quer a taça, ou as taças. Ou as taças, porque do jeito que a gente está montando elenco, cara, vai dar para fazer frente. Você gerenciando bem esse elenco, dá para fazer frente nas competições, sem precisar deixar de lado. Vamos ver e torcer naturalmente. Fogão, o que você achou de tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E lembre-se, daqui a pouquinho tem mais conteúdo aqui no canal. Fala Fogão Shorts e resenha da hora do almoço. Inscreva-se, deixe seu like, tamo junto e até a próxima.